Autogestão e narcisismo. Autogestão, como toda palavra de ordem, pode ser ingrediente de qualquer molho, de La Passade a De Gaulle, da Confederação Francesa Democrática do Trabalho aos anarquistas. Autogestão de quê? Falar de autogestão em si, independentemente do contexto, é uma mistificação. Torna-se uma espécie de princípio moral. O envolvimento assume um quê de si mesmo, por si mesmo. Sugere que se gerará o si mesmo deste ou daquele grupo ou empresa. A eficácia dessa palavra de ordem depende, sem dúvida, de seu efeito de autossedução. A determinação, em cada situação, do objeto institucional correspondente é um critério que deveria permitir esclarecer a questão. A autogestão de uma escola ou universidade é limitada por sua dependência objetiva do Estado, do modo de financiamento, do engajamento político dos usuários, etc. Ela só pode ser uma palavra de ordem de agitação transitória e que, no final, corre o risco de permanecer passavelmente confusionista se não for articulada a uma perspectiva revolucionária coerente. A autogestão de uma fábrica, de uma oficina, corre também o risco de ser recuperada pela ideologia reformista psicossociológica, que considera dever o domínio interrelacional, entre aspas, ser tratado por técnicas de grupo, por exemplo, o grupo de treinamento, entre técnicos, dirigentes, patrões, etc. Abre parênteses. Para os operários, essas técnicas são demasiado caras. Entre aspas, caras. Fecha parênteses. Contesta-se, entre aspas, no imaginário a hierarquia. Na realidade, não só esta não é tocada, como se encontra, para ela, um fundamento modernista, dando-lhe um estilo e uma moral, rogeriana ou outra. O recurso de autogestão de uma empresa implica o controle efetivo da produção, programas, de investimentos, de organização do trabalho, de relações comerciais, etc. Assim, um coletivo de trabalhadores que se, abre aspas, envolvesse em autogestão, fecha aspas, numa fábrica, teria de resolver inúmeros problemas com o exterior. Isso só seria duradouro e viável se esse exterior também estivesse organizado em termos de autogestão. Uma unidade isolada não sobreviveria muito tempo em autogestão e, na verdade, o conjunto das engrenagens produtivas se interpenetra à maneira das centrais telefônicas. As experiências de autogestão durante as greves, o remanejamento de setores de produção de uma fábrica para atender às necessidades dos grevistas, a organização dos meios de subsistência, da autodefesa, são experiências indicativas deveras importantes. Mostram possibilidades de ir além dos níveis reivindicativos das lutas. Indicam um caminho de organização de uma sociedade revolucionária durante um período transitório. Mas é evidente que não poderiam dar respostas claras e satisfatórias aos tipos de relações de produção, aos tipos de estruturas adaptados a uma sociedade que tenha expropriado os poderes econômicos e políticos da burguesia numa economia bastante desenvolvida. Na verdade, o controle operário traz problemas políticos fundamentais, uma vez que se refere a objetos institucionais que põem em questão a infraestrutura econômica. Um anfiteatro em autogestão é uma solução pedagógica, sem dúvida, excelente. Um ramo industrial controlado diretamente pelos trabalhadores traz de imediato todo um conjunto de problemas econômicos, políticos e sociais em escala nacional e internacional.
Se os trabalhadores não cuidarem desses problemas de uma maneira que vá além dos quadros burocráticos dos partidos e dos sindicatos atuais, a autogestão econômica pura corre o risco de transformar-se em mito e acabar em impasses desmobilizadores. Falar de autogestão política talvez seja também uma fórmula geral e enganosa, dado que a política é fundamentalmente ajuste de um grupo com relação a outros grupos numa perspectiva global, explicitada ou não. A autogestão tomada como palavra de ordem política não é um fim em si mesmo. O problema é definir em cada nível de organização o tipo de relações e formas a promover e o tipo de poder a instituir. A palavra de ordem da autogestão pode tornar-se uma palavra de ordem vazia se substituir amplamente respostas diferenciadas para níveis diferentes e diferentes setores em função de sua complexidade real. A transformação do poder de Estado, da gestão de um ramo industrial, a organização de um anfiteatro, a contestação do sindicalismo burocrático são coisas inteiramente distintas que devem ser consideradas em separado. É de temer que a palavra de ordem autogestão, que se revelou justa nas lutas de contestação das estruturas burocráticas no plano universitário, seja recuperada pelos ideólogos e políticos reformistas. Não há uma, abre aspas, filosofia geral, fecha aspas, da autogestão que a torne aplicável em toda parte e em todas as situações, em particular daquelas que revelam do estabelecimento de um duplo poder, da instituição de um controle democrático revolucionário, da perspectiva de um poder operário, do estabelecimento de sistemas de coordenação e regulação entre os diversos setores de luta. Se não se realizar a tempo o esclarecimento teórico do alcance e dos limites da autogestão, essa, abre aspas, palavra de ordem, fecha aspas, ver-se-á comprometida por acepções reformistas e será rejeitada pelos trabalhadores, talvez em benefício de formulações do tipo, abre aspas, centralista democrático, fecha aspas, que são imediatamente recuperáveis pela dogmática profissional do movimento comunista. 8 de junho de 1968.